Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Carolina Merá, eu sou fotógrafa documentarista, residente da cidade do Rio de Janeiro, e há 4 anos eu desenvolvo um trabalho com fotografias documentais em terreiros de Umbanda e Candomblé, prioritariamente no estado do Rio de Janeiro. E o motivo desse conjunto de vídeos, desse encontro virtual, é para que a gente consiga falar sobre esse nicho, essa vertente da fotografia, da arte, sem colocar ou fazer juízo de valor do certo ou do errado, mas abrir um espaço de conversa, de troca, de conhecimento sobre esse nicho que está em expansão, sobre essa vertente da fotografia que vem crescendo, vem ganhando espaço hoje nas redes sociais, por exemplo, e vem trazendo também uma série de pessoas curiosas para entender um pouco mais desse universo, desse olhar, dessa linguagem que ainda é muito misteriosa, mas é linda, é especial, é delicada. E o motivo desse vídeo é para que a gente comece a falar sobre a fotografia de terreiro de uma forma mais abrangente, que acolha os interessados, os profissionais do mercado e também as pessoas que estão começando no nicho e que se interessam por isso, querem saber mais, querem ouvir um pouco mais das pessoas que já estão no mercado. No meu caso, ouvir um pouco mais do que eu tenho para compartilhar. Ao longo desses últimos 4 anos, nessa trajetória ainda curta, muitas pessoas me perguntam muitas coisas relacionadas ao mercado, tem muita curiosidade para entender como eu cheguei e como eu conquistei determinados espaços e como vem sendo a minha trajetória, minha caminhada, melhor dizendo. E nas minhas redes sociais eu gosto muito de dividir isso com as pessoas, porque a fotografia de terreiro ainda é um nicho em crescimento, né? Quando eu comecei há 4 anos atrás, a gente não tinha o leque de opções e de fotógrafos que eu pudesse trocar, aprender, conversar sobre, né? Tínhamos pouquíssimos fotógrafos na época, fotógrafos com um repertório vasto e com um portfólio extenso para que a gente pudesse conhecer, para que a gente pudesse trocar. Então tudo foi muito, no meu início, muito suado e muito dificultoso, um processo até mais lento, porque foi um processo totalmente de construção e muito solitário. E hoje poder dividir com as pessoas um pouco do meu processo, muito mais na intenção não de dizer ou ditar o que já é certo ou errado, porque não é sobre isso, não existe esse certo nem esse errado, mas é para incentivar as pessoas que estão começando, incentivar as pessoas que se interessam pelo assunto e também dialogar, trocar, compartilhar com colegas de profissão, porque a fotografia é uma arte muito solitária, é um trabalho de muita pesquisa, de muita dedicação, de muita entrega e muitas das vezes a gente descobre caminhos de forma individual, de uma forma totalmente independente, com um caminho às vezes até mais longo, mas quando a gente tem a oportunidade de trocar com outras pessoas, a gente vai agregando no nosso caminho informações que podem ser facilitadores para a nossa trajetória. Ao longo do meu trabalho como fotógrafo nesses últimos 4 anos, eu encontrei vários profissionais de nichos diferentes que somaram positivamente na minha caminhada, que por mais que eles não soubessem informações específicas da fotografia de terreiro, eles puderam compartilhar comigo suas experiências dentro dos seus nichos, que me fizeram entender que existe uma dificuldade de todo o início da carreira, mas que faz parte do processo de construção e de entrega desse profissional que está em construção, em formação, né? Eu comecei a trabalhar com fotografia tem mais ou menos uns 4, 5 anos. Comecei a realmente me dedicar à fotografia documental aplicada em terreiros há 4 anos, quando eu tive o meu primeiro trabalho. E a partir daí eu comecei a me dedicar a entender essa linguagem, entender esse nicho e a pesquisar sobre ele para entregar um melhor resultado.
né? Logo no meu primeiro trabalho eu tive alguns ótimos resultados e eu pude mostrar o meu trabalho para outras pessoas, eu pude ocupar outros espaços com o meu trabalho, pude levar o meu trabalho para outros espaços importantes, ganhei um prêmio com a minha primeira fotografia de terreiro, com o meu primeiro trabalho que eu pude fazer. E isso tudo soma forças para uma trajetória que considero ainda muito no início, mas que nessa trajetória eu consegui explorar bastante coisas e aprender bastante coisas e me permitir a evoluir em vários sentidos na minha profissão. Esse é o espaço de acolhimento e de troca para a gente falar sobre fotografia de terreiro. E você que gosta desse assunto, gosta de fotografia, se interessa pela área ou já está atuando na área, seja muito bem-vindo a trocar, a conversar, porque o motivo dessa coletânea de vídeos é justamente para a gente falar sobre isso. Eu juntei aqui alguns tópicos que são os tópicos que mais me perguntam nas redes sociais. Fiz um compilado de assuntos para compartilhar com vocês e espero que a gente consiga se conectar nesse nicho, nesse assunto, e você pode ficar muito à vontade de deixar nos comentários as suas dúvidas, as suas perguntas, porque esse é o espaço, para isso. Essa é a primeira série de vídeos, em breve teremos outras, para que a gente possa conversar bastante sobre isso e poder dialogar sobre esse nicho, sobre esse mercado. Ao longo dos vídeos a gente vai conversar sobre referências, sobre processo criativo, sobre equipamento e sobre as prioridades da foto. Se você quer saber um pouco mais, se você quer dialogar um pouco mais, vamos nessa que o papo só está começando e você é meu convidado, minha convidada, tá bom? E a gente já engata no assunto que muita gente me pergunta, como eu comecei, né? E engraçado que quando as pessoas perguntam como a gente começou em determinado nicho, é para saber o processo e entender se a pessoa está seguindo o caminho certo. Na grande maioria das vezes, pela minha percepção das conversas que eu tenho nas redes sociais, as pessoas querem entender como do nada tudo começou, né? E não é nada, assim, não é do nada. Existe um processo, existe uma entrega. E eu vou falar sempre de entrega, porque a fotografia é uma arte cara, é uma arte de construção individual, processo criativo, identidade. Então são tantos processos longos, cansativos e que é muito solitário. E às vezes um norte, um pontapé, um caminho já diz muito para aquela pessoa que está precisando de uma orientação, precisando de um norte, precisando entender que caminho seguir. Não é fácil, mas quando você tem a interesse, a vontade, se torna prazeroso. E assim foi comigo. Quando eu comecei a fotografar, foi como qualquer outra pessoa. Gostava de fazer várias fotos aleatórias, flor, paisagem, gente, todo tipo de foto. E isso faz parte, isso está dentro do processo criativo do fotógrafo em formação.
No início você fotografa um pouco de tudo, experimenta um pouco de tudo, vai se permitindo e ao longo da trajetória, ao longo do caminho, você vai identificando o que você gosta e o que você não gosta. E você só consegue identificar isso quando você começa a produzir. Então, se você está começando agora, fotografe muito, fotografe tudo que você quiser. Não fique fazendo uma curadoria prévia do que vale e o que não vale. Fotografe tudo que você desejar. Teste muito, experimente muito. E se você é fotógrafo que já tá no mercado, tá me ouvindo, tá me vendo, comenta aqui um pouco do seu processo, porque na grande maioria começa assim. Os fotógrafos não começam já sabendo exatamente o que quer. Alguns até já sabem qual é o nicho que desejam seguir, mas nem sempre é assim. Inventar faz parte, é bom, é prazeroso, é necessário, é importante para ter repertório, para aprender sobre o que quer e sobre o que não quer dentro da profissão. Então, vai em frente. E eu comecei fotografando um monte de coisas e eu já sabia que eu tinha vontade de focar em fotografia musical. E a fotografia documental, focada para terreiros de Umbanda e Candomblé, chegou na minha vida muito esporadicamente. Eu sou uma filha de axé, eu sou uma pessoa de axé, pertencente a uma casa de Candomblé aqui no Rio de Janeiro. E assim, na minha casa, assim como outras, não é uma exceção, é uma casa que não permite a fotografia da cerimônia religiosa interna. Existe uma fotografia que é do comum da casa, mas toda a parte religiosa, toda a parte litúrgica não é permitida a fotografia como outras casas. Então a fotografia de terreiro, para mim, ela tinha um outro lugar, um lugar de registro familiar, interno, sem fotografias da parte das festas, dos orixás, porque na minha casa, dentro do meu axé, não é permitido. E aí eu fui convidada por uma cliente, por uma pessoa que acompanhava o meu trabalho com fotografia de shows no Instagram, olhou o meu trabalho, se identificou com ele e perguntou se eu faria fotografias de terreiro. E a gente fez uma primeira reunião para conversar, para se entender, e aí eu dividi com ela que apesar de ser do Candomblé, a fotografia documental de terreiro eu ainda não tinha feito, mas que eu sou uma pessoa de axé, tenho um conhecimento, não é um assunto distante de mim, apesar de cada casa ter as suas regras, ter os seus ritos, mas não é um assunto distante de mim. E que eu fazia as fotos na minha casa, mas as fotos, por exemplo, não contemplavam fotografia de orixá, de incorporação, absolutamente nada. E a nossa relação foi tão especial no primeiro momento que a gente teve uma reunião longa para se conhecer e dali a gente já saiu com esse compromisso. Saí dali da reunião e já fui logo para casa estudar esse universo, estudar a fotografia de terreiro, estudar o que os profissionais estavam entregando enquanto resultado, e foi um processo intenso de muito trabalho, uma imersão total nesse assunto. E eu comecei de uma forma que eu quero até dividir com vocês, que foi muito importante para mim, foi um facilitador para eu conseguir alcançar alguns assuntos e algumas prioridades no meu trabalho. Então, inclusive, isso eu falo, isso aqui é a prioridade do meu trabalho. Foi porque eu consegui parar e estudar dessa forma. Quando eu comecei, como eu disse, não tinham tantos profissionais da época, então eu acabei buscando outras referências. Fui buscar referência no cinema, fui buscar referência em outras vertentes da fotografia, fui estudar bastante sobre religião, apesar de ser do Candomblé, mas como você conta as histórias, como a fotografia documental conta uma história. Eu fui atrás de todo tipo de informação, peguei um caderninho e comecei a anotar tudo o que eu gostaria de entregar enquanto resultado para o meu trabalho, com o meu trabalho, melhor dizendo. Então, eu gostaria de compartilhar, inclusive, essa dica com vocês, que foi fundamental no meu processo de preparação para o meu primeiro trabalho. Foi estudar bastante e realmente pegar um caderninho e começar a listar o que eu quero entregar como resultado com o meu trabalho com fotografia de terreiros. Eu listei tudo que eu gostaria de entregar, desde atendimento, desde
passando pelo resultado final, pelo tempo de entrega, as prioridades, tudo. Eu comecei a listar tudo que eu gostaria e tudo que eu não gostaria, que também foi muito importante para eu entender o que eu não gostaria de entregar enquanto resultado, enquanto proposta, enquanto pedido de cliente, se esse pedido não estivesse alinhado com o meu propósito ou com aquilo que eu acho importante. Foi o momento de listar tudo aquilo que eu gostaria de entregar e o que eu gostaria de não entregar. E volto a dizer, não é entregar resultado apenas, é foto, mas todo o processo que envolve o trabalho do fotógrafo, desde o atendimento até a entrega final. Inclusive, se você ainda não entendeu que o trabalho do fotógrafo não se limita apenas em fotografar, isso é um ponto que a gente pode conversar. Mas fique atento e vamos falar um pouquinho mais disso. O seu trabalho como fotógrafo começa no seu atendimento, na construção desse entendimento desse cliente, passando por todo o processo criativo, execução, finalização e entrega. Então, esse roteirinho, essa sequência é muito importante ficar aqui, ó, guardadinho, anotado, bem grande na sua frente, no seu ambiente de trabalho, para que você não se perca desse roteiro e não esqueça de nenhuma dessas etapas, porque todas elas são importantes e fazem parte do trabalho como fotógrafo, beleza? E aí, o meu início foi assim. Eu tive um primeiro encontro muito espontâneo, muito por acaso, nas redes sociais. Tive esse convite, a fotógrafa, a cliente confiou em mim, acreditou no meu trabalho, entendeu que eu poderia entregar um trabalho de qualidade, com um bom resultado, mesmo não tendo experiência. E ela sentiu toda a minha disposição e vontade de fazer aquilo, de aperfeiçoar, de construir e de entregar algo que ela se sentisse muito bem e feliz de ter aquele material no final. E foi um processo bem longo de construção. Fiz toda essa lista, né? Fiz essa lista do que eu gostaria, do que eu não gostaria, que foi um norte primordial para eu entender como caminhar. E aí sim, fiz o meu primeiro trabalho. Logo de cara, eu senti uma energia muito boa quando eu cheguei em casa e concluí. Eu senti que eu consegui tirar muitas informações daquilo ali e consegui registrar muitas coisas e consegui executar muito bem aquilo que eu tinha estudado para fazer. A fotografia documental, ela é orgânica, mas ela precisa ser muito estudada, muito pensada. E todas as imagens que você deseja ter, é importante você ter em mente, para que elas não se percam à medida que as coisas estão acontecendo. Porque na hora que estão acontecendo tem muita informação e você pode se perder. Então é muito importante que a gente tenha roteiro. E a gente vai falar disso quando a gente chegar na parte de processo criativo e entrega do trabalho, tá? Mas voltando aqui para como eu comecei, depois que eu cheguei em casa e senti aquela energia boa de tipo, fiz um trabalho de execução bem feito, agora vamos para a parte de finalização. E à medida que eu comecei a mexer no material, eu fui ficando mais ainda satisfeita com tudo. Foi um processo muito bom de identificação. Olhar para aquele trabalho e falar: eu fiz, eu gostei, eu estou me identificando com isso. Esse resultado, ele está alinhado com o que eu desejo entregar. É um resultado que me agrada, é um resultado que me orgulha. E depois que eu entreguei tudo, eu voltei para aquela listinha, botei em outra página em branco e comecei a listar tudo que deu certo, tudo que funcionou e tudo que não funcionou. Tudo que eu gostaria de fazer diferente. E aí, a partir dessas duas, no caso, dessas 4 listas, essas 2 que eu fiz inicialmente antes da execução e essas 2 que eu fiz após o fechamento do trabalho, eu consegui desenhar as prioridades do meu trabalho enquanto fotógrafo, quando as pessoas me contratam para fazer o serviço. Porque a partir disso, eu consegui identificar o que eu quero, o que eu posso entregar, o que é prioridade para mim, o que não faz sentido no meu trabalho, o que não está alinhado com o meu entendimento. E a partir disso, eu consegui desenhar o escopo desse meu trabalho. E aí eu
Referência não é cópia. Isso é um ponto muito importante para que quando você estiver construindo o seu olhar e trabalhando, elaborando o seu olhar, você não se perca e não replique o que foi construído por alguém. Você aprenda, você absorva o trabalho do outro e transforme em aquilo ali que você aprendeu, que você viu, que você gostou, em conteúdo seu, em trajetória sua e construa a sua linguagem, a sua entrega, a sua identidade visual. E por isso que a gente precisa falar bastante sobre referência. Quando a gente fala de referência, a gente fala de umas das etapas mais importantes da fotografia, principalmente para quem está começando. Mas mesmo que você não esteja começando, todas as vezes que você vai entrar em um nicho novo, é muito importante que você estude tudo possível sobre aquele nicho que você está se inserindo. Profissionais de referência, profissionais que fizeram ou fazem história dentro daquele nicho, os principais resultados, as fotos mais conhecidas, os processos criativos, o mercado, como encara, como entende, como recebe esse material. Isso é muito importante para que você entenda aonde você está pisando e qual é a expectativa do público, das pessoas que consomem aquele tipo de foto a partir do trabalho que você faz ou o trabalho que o mercado entrega. Qual é a expectativa que as pessoas têm, né? Nosso trabalho não deve ser balizado através da expectativa das pessoas, mas quando a gente trabalha com o público e trabalha com a entrega, é muito importante estudar aquilo que já é produzido, já que você está se inserindo nesse nicho. O que acontece? Até para você propor mudanças e inovações, é importante você entender aquela atmosfera, aquela construção que é orgânica, que ainda existe, que o mercado flui. É importante você entender o que está acontecendo, como tudo isso funciona, até para você poder propor, até para você ter boas ideias, até para você sugerir coisas e entregar resultados. É importante estudar tudo, é importante entender tudo, é importante se aperfeiçoar, se jogar, se entender, se colocar, saber respeitar, saber chegar para poder sair com elegância e respeito às pessoas que fazem aquele nicho acontecer, já que você está começando agora, seja qualquer nicho. E a fotografia de terreiro, quando eu comecei, ela não tinha profissionais famosos ainda, não tinham tantos profissionais conhecidos, melhor dizendo. E eu comecei numa busca, e o primeiro profissional que eu conheci, e que hoje eu tenho a alegria, a honra de dizer que é meu amigo, é o Yuri, da página Orium Aie, que é uma das páginas de maior referência da fotografia de terreiro até hoje. E ele tá aí há muito tempo fazendo um trabalho bonito, um trabalho delicado, um trabalho muito bem acabado. E compartilhando nos seus perfis esse resultado, o trabalho que ele faz com tanto cuidado, com tanto carinho nas casas de Umbanda e Candomblé no Rio de Janeiro. O Yuri hoje é uma pessoa próxima que eu tenho o prazer de trocar, de conversar bastante. E eu aprendo muito e aprendi muito com ele antes mesmo da gente ter a oportunidade de se conhecer. Quando eu comecei nesse universo, eu entrei numa imersão. Eu comecei a pesquisar bastante sobre a área, sobre os nichos, sobre as pessoas, sobre tudo. E conheci o Yuri, assim como conheci outras pessoas. Mas de primeiro eu já me identifiquei com a entrega do Yuri, com as cores, com o contraste que ele entrega, com aquele jogo bonito de luz e sombra que ele faz. Vou deixar aqui o Instagram do Yuri para vocês conhecerem. E aí eu falei, gosto disso aqui. E aí eu peguei o perfil dele e comecei a estudar, foto por foto. Eu pegava a foto e falava, eu gosto dessa luz, eu gosto desse enquadramento, eu gosto disso daqui. Às vezes eu nem sabia o nome do que eu gostava, do que eu tava gostando de ver. Mas eu falei, eu tô gostando disso aqui eu gosto, isso aqui eu tô gostando, eu gostei disso daqui. E aí eu comecei a escrever do meu jeito, pra eu entender, porque era um processo meu, de estudo meu, o que eu tava gostando. Comecei a estudar, comecei a escrever, comecei a compartilhar comigo ali
colocar no caderno novamente aquela listinha de tudo que eu tava gostando, de tudo que fazia sentido pra mim. E eu também comecei a colocar e pontuar o que eu não tava curtindo muito. Falei, eu acho que isso aqui pra mim, isso não funciona, isso aqui é bonito, mas isso aqui eu já... Foi um olhar, muito importante dizer, é que esse olhar de estudo não é um olhar de fazer juízo de valor do trabalho do colega, não é sobre uma análise do trabalho do outro. É muito mais sobre entendimento do que você gosta, do que funciona para sua fotografia e do que você deseja entregar. É você olhar para uma foto e você dizer para ela o que você gosta e o que você não gosta. Isso é estudo. Isso não é uma análise qualquer, é estudo, né? Inclusive, eu até divido com vocês que eu aprendi isso com a minha mãe. A minha mãe é desenhista e ela sempre falou pra mim, desenhista tem que saber olhar, né? Entender, porque o desenho, ele se faz no acabamento, no detalhe, e a gente tem que saber olhar cada nuance, cada detalhe da imagem. E eu trouxe isso pra minha fotografia. Eu comecei a olhar a imagem com muita riqueza de detalhes. É tipo, aquilo que parece ali no fundo eu gosto, aquilo ali me interessa, isso aqui me interessa. E eu comecei a estudar. Eu peguei, o Yuri inclusive, foi um profissional que eu olhei o feed dele foto por foto e analisei foto por foto, e estudei foto por foto, tentei entender como ele construiu aquela foto, e foi aí um pontapé importantíssimo para eu desenhar essa minha linguagem. E aí, como eu compartilhei com vocês aqui atrás, em outro momento do vídeo, uma das minhas referências também foi o cinema, né? Então eu fui atrás de vários filmes com fotografia que me encantavam, que me interessavam. Estudei bastante documentário para entender um pouco mais como desenhar essa fotografia num ambiente no qual a gente não tem controle, ou um controle super reduzido. E aí eu comecei a construir esse lugar. E claro que o meu primeiro trabalho, ele foi bastante desenhado, bastante encorpado para fazer de um trabalho mais... apesar de não ter muita experiência ainda, mas não chegar totalmente crua e sem parâmetro para fazer aquele trabalho, ainda assim foi uma primeira versão da Carolina Fumerá, fotógrafa, que estava em construção, né? De lá pra cá o meu trabalho mudou muito, cresceu muito, ampliou suas possibilidades. Eu comecei a perceber o que fazia muito sentido, desde a entrega até a finalização, começando na verdade pelo atendimento, passando pela construção, o entendimento daquele trabalho, a realização dele e a entrega, a finalização dele, a pós-produção, que é um ponto muito importante. E cada etapa foi ganhando força e foi ganhando repertório, foi ganhando expertise, e foi muito importante ter essa pausa e a cada trabalho analisar com detalhes o que deu certo, o que funcionou, o que não funcionou, situações novas, situações velhas que não foram definidas e bem resolvidas, tudo que poderia ter dado certo, tudo que deu errado, tudo que eu quero mudar, tudo que eu acho que tá bom, que pode aperfeiçoar, tudo isso foi colocado em listas reais de estudo para que eu conseguisse olhar com clareza e olhar para o meu trabalho e identificar: isso aqui eu preciso melhorar, isso aqui tá indo bem, eu posso aperfeiçoar, isso aqui eu tenho que dar atenção. Isso funcionou muito bem para mim. E eu, no primeiro ano de fotografia como de terreiro, eu tive uma abertura nas casas com muita facilidade, porque dentro do meu escopo de trabalho eu incluí e dou muita atenção ao atendimento, ao contato, à troca com o potencial cliente e com o cliente efetivo. Então isso fez que eu tivesse uma aproximação com as casas e as pessoas se sentissem confortáveis, porque, querendo ou não, é muito importante lembrar que, independente da fotografia ser uma arte bonita, antes disso tudo, para a fotografia de terreiro existir, existe uma cerimônia religiosa. Então essa etapa é uma etapa muito importante de compreensão. Você não é o protagonista, você não é o dono da bola. Você está ali para registrar uma cerimônia religiosa que vai existir
independente da sua foto, independente da sua presença. Você tá ali como um olhar para aquilo ali, um olhar de respeito, de cuidado. Então é muito importante saber chegar, observar, entender e é para poder sair com respeito. E sair com possibilidades de retorno para essa e para outras casas. Então, quando você tem uma referência, é muito importante utilizar das referências, e as referências não precisam ser necessariamente fotógrafos do mesmo nicho daquilo que vocês desejam fotografar. No nosso caso, vamos trazer aqui para fotografia de terreiro. As suas referências não precisam ser exatamente só fotógrafos de terreiro, mas a nossa referência está na nossa observação no mundo, no que a gente consome enquanto arte, enquanto vídeo, enquanto produto. A nossa referência está aí. A gente está vivendo, construindo, aprendendo. E quando a gente está no processo de construção de imagem, é importante a gente olhar para as coisas e identificar o que elas podem ser para a gente enquanto ferramenta de trabalho. Então, tenha esse processo de construção e também a relação com as referências e com aquilo que você consome de alimentação. Coloca tudo para dentro, tudo, estuda tudo e filtra aquilo que é importante para você e aquilo que cabe dentro daquilo que você deseja entregar. É importante ressaltar que a ideia que você tem hoje de entrega, ela é mutável e ela pode ser mutável. Daqui a um ano, ou até menos, ou até mais, você pode querer entregar uma fotografia totalmente diferente. Isso é legítimo, é válido, faz parte do crescimento, faz parte do seu acompanhamento, da sua construção dentro daquela profissão. Então, não tenha medo de mudar e não tenha medo de estudar muito e se colocar disponível para aprender sempre, porque isso faz com que a gente consiga ampliar as nossas possibilidades dentro da fotografia. Essa etapa é uma das etapas mais interessantes dessa sequência de vídeos. É a etapa que mais me perguntam nas redes sociais. E eu acho que importante. Cada fotógrafo tem o seu processo, cada fotógrafo tem o seu roteiro, cada fotógrafo tem o seu método de trabalho, mas esse espaço aqui não é para dizer o que está certo e está errado e nem para abrir uma discussão sobre o que eu faço está certo ou está errado ou qual é o melhor jeito de fazer. Eu tô trazendo já um caminho andado. Mas pode ser que você não deseje seguir esse caminho, pode ser que esse caminho não faça sentido pra você e pode ser que ele seja um caminho pra você começar, mas não significa que você vai trilhar esse caminho por muito tempo, tá? O meu processo criativo começa a partir do momento que eu investigo tudo que faz parte daquele nicho. Dentro da fotografia de terreiro, como eu já contei mais ou menos, mesmo eu sendo uma pessoa de axé, mesmo tendo uma experiência e um repertório vasto em casas de Umbanda e Candomblé do Rio de Janeiro, cada casa é uma casa. Para mim, cada história é uma história. Eu tenho uma raiz que me dá um norte para aquilo que eu vou fazer, mas cada história é cada história e eu me aprofundo, eu mergulho, eu intensifico o conhecimento sobre aquela história para entender o que eu tô fazendo, que casa que eu tô indo, qual é o repertório dessa pessoa, qual é a história dela até chegar esse dia. É muito importante para o fotógrafo documentarista não ser o corpo estranho, não ser uma figura estranha naquele lugar. É ser uma figura acolhedora, uma figura que vai saber chegar, saber sair, saber permanecer naquele lugar. Que ele não está ali num olhar de julgamento, de nada. Ele tá ali para somar forças naquela noite que é muito especial para aquela família de axé, para aquele obrigacionado que tá ali vivendo um momento único na vida.
Então, quando a gente está nesse processo de criativo, de construir o nosso processo criativo, é muito importante entender os nossos tempos, nossa limitação, o que a gente precisa, o que faz sentido pra gente, para que a gente consiga estipular o que a gente consegue fazer e como a gente consegue fazer. Eu procuro me aprofundar ao máximo em todos os assuntos relacionados àquele obrigacionado e àquela casa, para que eu entre ali não sabendo tudo, porque eu não vou saber, mas para que aquele lugar não seja um lugar distante de mim e eu não seja tão distante daquele lugar e daquelas pessoas que estão ali. Inclusive, um dos feedbacks que eu mais amo receber é quando as pessoas falam comigo como se elas já me conhecessem há muito tempo, ou quando elas dizem que eu pareço um fantasminha, que ninguém me vê. Isso quer dizer que eu estou misturada entre as pessoas e que eu não sou um corpo estranho e que chama a atenção. Isso faz que eu me sinta muito à vontade naquele lugar. Isso me faz entender que eu tô num caminho que isso faz sentido pra mim, assim como tem pessoas que não se importam com isso e não é sobre certo e errado. Mas dentro da fotografia que eu construí, que eu estabeleci e que eu listei, lembra? Que eu listei que eu gostaria de entregar, eu coloquei, eu gostaria de ser uma fotógrafa que não atrapalhasse em absolutamente nada o ritual, porque eu sou coadjuvante, eu não participo de nada ali. Eu não tenho direito de atrapalhar aquela cerimônia, aquela festa, aquela família. Então, quando alguém me retorna dizendo que não me viu e que não me acha, que eu sou muito rápida e que eu sumo no meio das pessoas, significa que uma das prioridades, um dos pilares do meu trabalho, que eu vinha no processo de construção, tá surtindo efeito. Eu tô conseguindo entregar, eu tô conseguindo fazer como eu gostaria de fazer e como eu gostaria de entregar. A partir do momento que eu tenho mais informações sobre aquela casa que eu vou fotografar, a primeira coisa que eu faço é uma reunião com o cliente para entender um pouco da história dele, tudo que levou ele até aquele momento de iniciação ou confirmação ou qualquer outra obrigação, entender a trajetória dele dentro da religião, em conhecer um pouco mais sobre a casa onde ele frequenta, as pessoas que são importantes, os momentos importantes, as informações relevantes sobre aquele momento especial. E aí, assim, esse é o pulo do gato. Eu divido com vocês uma coisa que eu fiz uma vez, deu muito certo e hoje é uma coisa que eu não deixo de fazer. Eu não abro mão de conversar com o meu cliente. Eu não abro mão de estreitar uma relação de proximidade e de amizade e de intensidade com o meu cliente. Eu gosto de chegar lá e com emoção, com alegria, de um privilégio de estar aqui fotografando essa casa, fotografando essa obrigação, porque eu já participei de tanta coisa, eu já ouvi tanta coisa, eu já dividi com na verdade o meu cliente já dividiu comigo tanta coisa que eu me sinto pertencente. Isso faz com que eu olhe para aquele lugar, para aquela festa, para aquela cerimônia com um outro olhar, um olhar de dentro. É um olhar que pertence em alguma esfera bem pequenininha àquela história. Eu não chego lá no dia só para fotografar, eu chego antes. Eu chego antes na vida dessa pessoa, eu chego antes nessa casa de candomblé ou de umbanda. Isso faz muita diferença porque eu consigo construir mentalmente o roteiro de produção do que eu vou fazer. E aí, esse é um ponto legal. Faça sempre roteiros. Roteiro do que você não pode deixar de fazer. Roteiro do que você tem que levar. Como vai ser seu dia de trabalho? Eu vou chegar tantas horas antes, porque isso vai ser importante para eu entender determinadas coisas. Quais são as fotos protocolares que você não pode deixar de fotografar? Um exemplo, se você está fazendo uma foto de casamento, você não pode deixar de fotografar o beijo, a assinatura nos papéis, a aliança. Você não pode deixar de fotografar isso. Numa festa de candomblé também. Apesar de cada casa ter a sua forma de conduzir, que é muito particular de cada família de axé, é importante você saber algumas coisas, que essas coisas são fundamentais e essas coisas determinam a sutileza, a sensibilidade do seu trabalho. Então, faça um roteiro do que você não pode deixar de fazer, das pessoas que você precisa cumprimentar, do processo que você vai fazer até chegar em casa. Com o tempo, isso vai ficando mais orgânico, mais fácil e você não precisa tanto escrever isso, porque isso já está enraizado. Mas para a construção de trabalho, tenha em mente e tenha à mão sempre o que você precisa fazer, porque vamos concordar.
Uma cerimônia de Umbanda, de Candomblé, ela é muito rica, tem muita informação. E você pode se perder facilmente e no final da história você não vai ter todas as ferramentas, todas as fotos que são ferramentas para você contar um pouco de como foi aquela noite para as pessoas através da sua fotografia. O universo da fotografia de terreiro é muito amplo, existem muitos assuntos que a gente pode falar e esse é só uma pequena introdução. Eu gostaria muito de dividir, por exemplo, com você quais são as técnicas fotográficas que a gente pode usar, quais são as configurações, quais são as dicas, as propostas que a gente pode fazer dentro da parte técnica, que é uma parte que é um segundo momento, um momento de uma conversa mais aprofundada. Mas eu gostaria muito de poder dividir isso com vocês também. Mas para isso eu queria muito saber a opinião de vocês e saber o que vocês estão pensando a partir dessa nossa primeira parte.